Voltei e hoje eu trouxe mais uma receita gratuita para vocês. Hoje vamos fazer esse mini langa aqui. Ele tem aproximadamente 10 centímetros de altura. O meu ficou com 10 centímetros de altura, usando fio balloon e agulha 1,5. Ele é bem fácil de fazer, bem rápido também. A única parte de costura que a gente tem são dos bracinhos e as orelhinhas dele. De resto, não tem mais costura. O corpinho é articulado. A cabecinha é feita à parte. E é muito fácil de ser tecido. Eu não sei mais ou menos quanto. Eu acho que se juntar tudo, devo ter demorado umas 3, 4 horas para fazer ele. Então é bem rapidinho, bem fácil. Ah, usei óleos de cabochão número 10, mas é tranquilo também usar óleos de trava de segurança. Na receita eu falo, se você for utilizar óleos com a trava, o melhor momento para colocar. E é isso. A lista de material está aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com alguns links de apoio. Como, se você quiser utilizar os óleos de cabochão, eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer os olhinhos e a posicioná-los. Então, vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo. E antes da gente começar a receita, já deixa. Sim, aqui, a mamãe fala alto, né? Antes da gente começar o vídeo, já deixa o seu like aqui, que me ajuda bastante. Eu quero começar a trazer mais de uma receita por mês aqui nesse canal, né? A gente começar a movimentar esse canal. E o seu like, o seu comentário, você assistir o vídeo até o final também me ajuda bastante. E é isso. Agora, mãos à obra? Não, mãos na agulha. E vamos tecer o nosso amigurumi. Como vamos trabalhar bastante com o fio branco, resolvi pegar um fundo que não seja branco. E vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vamos começar pelas perninhas. Fecho o anel mágico. E para a segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. O aumento nada mais é do que 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Doze pontos baixos, eu vou puxar esse fio inicial, dar um nozinho só para ter certeza que ele não vai abrir. E arrematar esse fio para não me atrapalhar. Para a carreira de número 3, ela vai ser um pouco diferente do que normalmente eu faço nas receitas gratuitas. Então, vamos trabalhar na terceira alça. Para isso, eu vou pegar aqui esse negocinho aqui que tem a ponta bem fininha, para me ajudar a abrir o ponto da terceira alça. Ah, então, geralmente a gente pegaria ou em blow, né, na alcinha de trás, ou a gente só seguiria repetindo as mesmas carreiras e a peça automaticamente já ia crescendo para subindo a perninha. Mas eu quero um efeito que precisa ser feito na terceira alça, pegar o ponto na terceira alça, que é essa ondinha, deixa eu tirar aqui, daqui de trás do ponto, essa voltinha aqui de trás do ponto. Então, eu vou fazer 12 pontos baixos na terceira alça. Se para você ficar difícil, não tem problema em fazer em BLO, em blow, mas fica mais bonitinho fazendo na terceira alça. Aqui a alça de trás, a alça da frente, aqui, ó, da frente e de trás. Mas vamos pegar a terceira. Essa aqui. E assim eu vou fazendo por toda a volta até fazer os 12 pontos baixos.
Feitos os 12 pontos baixos na terceira alça, agora vamos fazer da carreira 4 à carreira 5, 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Feitas 2 carreiras, essa vai ser a perninha do nosso mini langa. Você vai arrematar a primeira, eu já fiz a primeira e arrematei. Opa! Tá arrematado o fio da primeira. E a segunda, você não vai arrematar, porque vamos fazer a união de uma perninha com a outra. Então, para fazer a união dessas duas pernas, vamos fazer 3 correntes e juntar na primeira perna com um ponto baixo. Esse é o nosso primeiro ponto da nova carreira. Agora eu vou fazer mais 11 pontos baixos na carreira 6, ao redor da primeira perna. Doze. Agora vamos fazer pontos baixos nas correntinhas que fizemos para fazer a união. São três correntes, então vamos fazer 3 pontos baixos. Agora mais 12 pontos baixos na segunda perna. E finalizar a carreira 6 com 3 pontos baixos nas correntes, do outro lado das correntes. Então, no final da carreira de número 6, vamos ter 30 pontos baixos. Assim. Que são os 12 pontos baixos da primeira perna, os 3 pontos baixos da corrente, os 12 pontos baixos da segunda perna e os 3 pontos baixos do outro lado das correntes. Agora, da carreira 7 à carreira 11, vamos fazer somente ponto sobre ponto. São 5 carreiras de 30 pontos baixos. Eu vou esconder aquele fio da primeira perna aqui dentro, já para ir enchendo a perninha. Agora eu vou fazer minhas 5 carreiras de ponto sobre ponto e depois a gente vai continuar o corpinho do langa. Depois das 5 carreiras de repetição, assim tá ficando o corpinho do nosso langa. E agora, vamos começar a diminuir. Na carreira de número 12, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes e vamos terminar com 24 pontos baixos. 24 pontos baixos na carreira de número 12 e agora para a carreira de número 13 a 15, vamos fazer ponto sobre ponto. São 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Terminamos as 3 carreiras de 24 pontos baixos. E agora, antes da gente continuar o corpinho, vamos colocar enchimento pelo menos nas perninhas, porque depois talvez fique um pouco difícil. Eu vou pegar um pouquinho de enchimento e aos poucos vou posicionando ele nas pernas.
Coloquei enchimento bem nas perninhas. Agora vamos continuar e depois vamos encher o corpinho. Para a carreira de número 16, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes e vamos terminar com 18 pontos baixos. Feitos os 18 pontos baixos da carreira de número 16, agora para a carreira de número 17, um ponto baixo e uma diminuição, também 6 vezes, e vamos terminar com 12 pontos baixos. Doze pontos baixos, e agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Antes de continuarmos o pescocinho do amigurumi, vamos terminar de colocar enchimento no corpo. Enchimento bem posicionado até em cima. E agora, da carreira 19 até a carreira 23, vamos fazer 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Depois das 5 carreiras de repetição, vamos colocar um arame nesse pescoço. Você não precisa colocar se não quiser. Se encher bem, deixar bem firme aqui, ele vai conseguir encaixar na cabecinha do que vamos fazer depois. Mas eu prefiro colocar um arame porque fica mais fácil para mim. Então, eu vou pegar um arame aqui, vou fazer a medição, né? Vou medir ele, colocar para colocar no até a metade, opa, da barriga dele, assim. E com esse palito, eu vou fazer abrir espaço no enchimento que já tá na barriga. Depois que eu acho que tá bom o espaço lá dentro, eu venho com o arame e encaixo ali. Foi. E vou terminar de colocar enchimento ao redor desse arame. Terminei de colocar enchimento, o arame ele tá bem aqui embaixo, tá bem firminho ali. E agora, para a carreira de número 24, vou fazer 6 diminuições para a gente fechar depois com o anel mágico invertido, essa primeira parte do amigurumi. O corpinho do amigurumi ficou pronto, ele é bem pequenininho. E agora a gente vai fazer os bracinhos dele. Com o fio branco, vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Fecho o anel mágico e para a carreira da carreira número 2 à carreira número 8, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, são 7 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Feitas 7 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, agora vamos fechar, vamos juntar essas duas partes com 3 pontos baixos, unindo os dois lados. 2 e 3. Arrematar deixando um fio para costurar no corpinho. Agora vamos repetir esse mesmo bracinho e quando tivermos 2, a gente vai costurar no corpo do amigurumi. Aqui os 2 bracinhos já estão prontos e agora vamos costurar no corpinho do amigurumi.
Vamos achar a carreira 15 e 16 do corpo. A terceira carreira foi aquela que fizemos na terceira alça da carreira 2. Então, eu sei que essa aqui é a terceira. Então, vamos contar a partir dela. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Entre essas duas carreiras, eu vou posicionar o bracinho na lateral do corpo. Braços posicionados entre as carreiras 15 e 16. E agora eu vou costurar. Os dois bracinhos foram alfinetados no corpo. E agora vamos fazer a cabeça do langa com o fio bege. Vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro. Fecho o anel mágico e na carreira de número 2 vamos fazer 6 aumentos. Doze pontos baixos na carreira de número 2. E agora para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes e vamos terminar com 18 pontos baixos. Para a carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes e vamos terminar com 24 pontos baixos. Para a carreira de número 5, vamos seguir a sequência de 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes e vamos terminar com 30 pontos baixos. Trinta pontos baixos. Agora para a carreira de número 6, 4 pontos baixos e um aumento também 6 vezes e vamos finalizar com 36 pontos baixos. Agora vamos fazer a nossa última carreira de aumento, a carreira de número 7, que são 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes, e vamos terminar com 42 pontos baixos. Depois da última carreira de aumentos, agora vamos fazer 10 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, da carreira de número 8 até a carreira de número 17, vamos somente repetir 10 carreiras de 42 pontos baixos. E as 10 carreiras de repetição da cabeça, eu vou colocar olhos de cabochão, tá? Mas se você preferir colocar olhos com travas de segurança, agora eu acho que é a melhor hora. Então, você pode colocar os olhos entre as carreiras 13 e 14, com 5 pontos de distância um do outro. 5, 6 pontos, o que você achar melhor na proporção para o seu amigurumi. A gente conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, entre essas carreiras aqui. A 13ª e a 14ª. Aí você põe. Os pontos são visíveis, tá bom? Porque às vezes a trava de segurança a gente acha que é de uma trava para outra, mas aí dá diferença, fica muito pertinho. Então seria mais ou menos assim, entre a carreira 13 e 14, com 5 pontos visíveis de distância um do outro. Como eu vou colocar cabochão, vou usar o cabochão para os olhinhos, então eu vou colocar depois que essa cabeça estiver finalizada. Agora vamos começar a fechar
a cabeça. Então, na carreira de número 18, serão 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes para terminarmos com 36 pontos baixos. Finalizados os 36 pontos baixos, agora na carreira de número 19, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes e vamos terminar com 30 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 19, agora a carreira de número 20 serão 3 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes. E vamos terminar com 24 pontos baixos. Finalizados os 24 pontos baixos, e agora para a carreira de número 21, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes, e vamos terminar com 18 pontos baixos essa carreira. Agora, para a carreira de número 22, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. E vamos fechar essa carreira com 15 pontos baixos. Ela não segue o padrão de para terminarmos com 12 pontos baixos, porque deixando essa abertura um pouquinho maior, fica mais fácil a gente fazer um encaixe depois dessa extensão que a gente fez o pescocinho com 12 pontos baixos. Então, essa aqui ficou um pouquinho maior. E mesmo sendo um pouquinho maior, quando a gente balança, a cabeça não cai, então não tem problema. Antes da gente continuar aqui, vamos colocar enchimento na cabeça. Coloquei enchimento em toda a cabeça. E agora, eu vou mostrar como é que eu deixo essa abertura mais fácil para empurrar essa extensão que vamos fazer daqui a pouco para dentro da cabeça. Eu uso essa caneta marca-texto, ela é exatamente da espessura que eu preciso para fazer a abertura aqui. E a minha melhor amiga nessa hora, não é nem essa caneta, ela já deu já deixou um pouco de espaço aqui dentro, mas o que vai fazer toda a diferença é a agulha de feltragem. Ela faz toda a diferença porque ela compacta o enchimento na cabeça do amigurumi lá dentro e ela deixa uma abertura um pouco maior aqui onde esse pescoço precisa entrar. Então, eu fico dando batidinhas com a agulha de feltragem lá dentro para posicionar o enchimento. E de vez em quando volto com a caneta marca-texto e refaço essa abertura. E vou fazendo isso por toda a volta. Eu vou fazer aqui, vou acelerar o vídeo para vocês verem que funciona mesmo e é uma maravilha. Terminei de compactar o enchimento lá dentro, a gente consegue ver que realmente deixa um espaço bem melhor para fazer, para empurrar essa extensão que vamos fazer agora para dentro da cabeça. Então, eu aconselho muito a ter agulhas de filtragem, porque ela é minha melhor amiga para quando se trata de enchimento. E agora, das carreiras 22 até a carreira 28, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Serão 6 carreiras de 15 pontos baixos.
Finalizada as 6 carreiras de repetição, e agora vamos fazer 7 diminuições. Vou fechar com o anel mágico invertido. E antes de esconder esse fio, eu vou, com a ajuda do alicate, empurrar essa extensão para dentro. Eu começo pela base. Fica bem mais fácil quando a gente começa pela base da cabeça, dessa extensão do pescoço. Dessa extensão do pescoço. E vai empurrando. E aqui é o pulo do gato. Ó, a cabeça fica assim. Eu vou voltar ela pro formato dela, depois de empurrar essa extensão lá para dentro. E ela fica assim. Ó. E o encaixe é perfeito. Não cai, ó. Pode balançar, balançar, balançar que não cai. Dá super certo deixar com 15 pontos baixos aquele buraco de fechamento. Agora eu vou colocar os olhinhos de cabochão na cabecinha. Como eu vou usar os olhos de cabochão, eles já estão prontos. E aqui no canal eu tenho vídeo de como posicionar e de como fazer esses tipos de olhinhos. Então, eu vou deixar na descrição ou algum card aparecendo aqui na frente, se você quiser ver com mais precisão de como fazer. E para ficar mais fácil, esse vídeo também não ficar tão longo. Eu vou posicionar nas mesmas carreiras que eu indiquei, se você quisesse colocar com olhinhos de trava. Então, é entre a carreira 13 e 14. 13 e 14, com 5 pontinhos visíveis de distância um do outro. Aqui. Deixa eu ver se tá bom. Achei que ficou muito perto. Vou só pôr um pontinho pro lado. Agora eu gostei. Ficou assim, eu gostei. Eu vou esperar os olhos secarem pra depois fazer um bordado aqui rapidinho. Enquanto ele seca um pouquinho, a gente vai fazer o cabelo com o fio azul. Eu vou começar com correntinhas. Vamos começar fazendo 9 correntes. 9. A partir da segunda corrente, voltar, ó. A primeira a gente pula, a segunda corrente, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, e 6 meio ponto alto. Oito correntes,
partir da segunda, um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio ponto alto. Agora vamos fazer 2 mechas de 11 correntinhas e voltar fazendo 10 pontos baixíssimos. Depois de fazer as 2 mechas de 10 pontos baixíssimos, vamos repetir a mecha de 8 correntes. Voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio pontos altos. Sobe mais 9 correntes. E volta mais uma vez fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 6 meio pontos altos. Vou arrematar e cortar o fio. A gente fez somente a franja do amigurumi. Ela fica assim, as 6 mechinhas. Vamos posicionar as mechas de pontos baixíssimos entre as carreiras 4 e 5 da cabeça, no centro da testa do amigurumi. Entre as carreiras 4 e 5. Vou alfinetar para ela ficar no lugar. As primeiras 2 e as 2 últimas, eu vou descendo ela um pouco, assim na cabeça. Se você quiser, pode deixar o fio maiorzinho para fazer a costura. Eu vou fazer a colagem. Assim. E as 2 últimas também da mesma forma. Assim. Para mim tá bom, e agora eu vou colar esse cabelinho, essas franjinhas. Eu vou esperar eu vou esperar o cabelinho secar antes de tirar os alfinetes. Enquanto isso, eu vou pegar um pedacinho de fio preto, não muito grande, só para fazer um bordado no olho. E passar por cima do olhinho do Langa, aqui em cima. Cuidado que se você estiver usando o cabochão, para ele não soltar. Eu também tenho vídeo de bordado em cabochão aqui no canal. Eu vou deixar em algum card aqui ou na descrição do vídeo. Fazer um bordado simples mesmo. Se você quiser fazer um bordado mais elaborado, pode fazer também sem problema nenhum. Sempre tomando cuidado para ser na mesma linha
o bordado dos 2 olhinhos. Vou aproveitar também e já esconder esses fios que ficaram do cabelo. Assim fica o bordado no cabelinho. Fica muito estranho assim, né, eu sei, mas depois colocar a touquinha vai ficar certinho. Para fazer a touquinha do langursinho, vamos começar com o fio branco, fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Fecho esse anel mágico e para a carreira de número 2 vamos fazer 6 aumentos. Vou terminar de puxar aqui o fiozinho inicial do anel mágico e dar um nozinho. Agora para a carreira de número 3, um ponto baixo e um aumento 6 vezes, vamos terminar com 18 pontos baixos. Para a carreira de número 4, serão 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes, e vamos terminar com 24 pontos baixos. Terminados os 24 pontos baixos, para a carreira de número 5 serão 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes, e vamos terminar com 30 pontos baixos. Para a carreira de número 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, também 6 vezes, e vamos terminar com 36 pontos baixos. Terminamos os 36 pontos baixos, agora para a carreira de número 7 serão 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes, e vamos terminar com 42 pontos baixos. Agora para a nossa última carreira de aumento da touquinha, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento 6 vezes, para terminarmos com 48 pontos baixos. Finalizada a carreira de número 8, agora vamos fazer 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Da carreira 9 à carreira 13, vamos fazer 48 pontos baixos. Feita as 5 carreiras de repetição, assim está ficando o nosso trabalho. E agora vamos trabalhar em carreiras de vai e vem. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e fazer 4 carreiras de 44 pontos baixos, sempre fazendo uma corrente para virar o trabalho. Eu vou fazer os 44 pontos baixos aqui, e daqui a pouco venho mostrar para vocês como a gente vai fazer essa virada. Fiz os 44 pontos baixos, vai ficar os últimos 4 pontos sem fazer mesmo. Agora fazer mais uma corrente e virar de novo o trabalho. E assim a gente vai fazendo as 4 carreiras que pede na receita. Eu já fiz a primeira, agora eu vou fazer mais as 3 seguintes e depois venho mostrar para vocês como a gente vai continuar essa peça. Feitas 4 carreiras de repetição de 44 pontos baixos,
a peça fica com essa abertura. Para a gente fechar essa abertura, vamos fazer 4 correntes e fechar com um ponto baixo no ponto baixo do outro lado. Esse é o nosso primeiro ponto da carreira de número 18. Agora eu vou fazer mais 47 pontos baixos para a gente fechar essa carreira com 48, fazendo 4 pontos nas alcinhas aqui dessas correntes que fizemos. Terminamos a carreira de número 18 e ela fica dessa forma aqui. Deixa eu tirar já esse fiozinho que eu usei para marcar início e final de carreira. Ela fica dessa forma, a toquinha, com a abertura para a gente encaixar o pescoço, né? Agora, com a cabeça pronta, o cabelinho já colado, vamos encaixar nessa toquinha, cuidando, empurrando o cabelo para baixo da toquinha e cuidando para as aberturas ficarem na mesma direção. Coube certinho, não aparece a cabecinha do langa, onde não tem cabelo. E a última carreira a gente vai fazer ela encaixada assim. Vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Por que eu prefiro fazer ela encaixada assim? Porque a carreira de ponto baixíssimo, ela é um pouco mais apertada. Então ela vai segurar, essa cabeça aqui exatamente onde eu quero. Fiz os 48 pontos baixíssimos e agora eu vou arrematar esse fio. Arrematar e esconder o que sobrar. E fica assim a cabecinha, ó. Ela encaixa certinho aqui no corpinho. Ai, que bonitinho. E tá ficando assim o langa ursinho. E agora a gente vai fazer, as orelhinhas desse ursinho. Mais uma vez com o fio branco, vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Fecho o anel mágico. E para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Puxo o fio inicial do anel mágico, dou um nozinho e arremato para não me atrapalhar. Para a carreira de número 3, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes. E vamos terminar com 15 pontos baixos. 15 pontos baixos. Agora a carreira de número 4 e número 5, vamos fazer 15 pontos baixos. Feitas as carreiras 4 e 5 de 15 pontos baixos, vamos arrematar, mas não esquece de deixar fio para costurar essas orelhinhas na cabeça do amigurumi. Você vai repetir 2 orelhinhas. Essa aqui, pelo jeito, eu não deixei muito fio para costurar, mas a gente dá um jeito. As 2 orelhinhas prontas, eu vou posicionar na cabeça do langa da maneira que eu achar melhor. Eu vou colocar mais aqui para lateral.
Vejo se estão mais ou menos na mesma carreira. Para mim estão bem posicionadas, então eu vou fazer a costura delas. Depois de costuradas as orelhinhas do seu manga, é assim que vai ficar. Você pode dar uma apertadinha aqui em cima delas para elas ficarem mais orelhinhas de ursinho. E com giz pastel, pode usar giz pastel, pode usar tinta de tecido se você preferir. Eu vou usar o giz pastel. Eu vou pintar de azul essa partezinha aqui de dentro da orelha. Na imagem de referência que eu estou usando, está cinza, mas eu acho que o azul vai ficar mais bonitinho. Deixa eu só tirar a outra cor que está por cima. E vou usar esse azulzinho aqui. E vou pintar. Para a bandana no pescoço dele, vamos fazer 40 correntinhas. 40 correntinhas, a partir da segunda correntinha, vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto alto, mais um meio ponto alto e um ponto baixo. 20, agora vamos fazer 27 pontos baixíssimos, 27 pontos baixíssimos. Agora vamos voltar a fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, mais um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Vou arrematar esse fio e esconder esses dois fios que ficaram. Depois dos fios arrematados, a gente vai colocar no pescoço do langa. Vou deixar mais para lateral. Vou tirar a cabeça para ficar mais fácil. Se você quiser, pode colar também, se preferir, não tem menor problema. Eu vou deixar meio que para trás. Eu não gostei porque ele ficou virado. Deixa eu colocar assim, ver se fica melhor. Fica. Deixa eu colocar um alfinete. Eu coloquei ele meio que para as costas do amigurumi. Agora deixa eu tirar aqui. Vou colocar um atrás e um na frente. E vou alfinetar. Depois eu vou ver se eu vou colar ou não a bandana no corpinho. Para fazer o detalhe do monstrinho na barriga do langa, eu vou usar uma impressão. É papel sulfite mesmo, é folha sulfite. Não é nada da mesma folhinha que eu uso para fazer a impressão dos olhos. E para isso, eu vou recortar aqui e pegar um pedaço de durex para colar por cima desse monstrinho.
ficar também mais fácil para eu conseguir cortar ao redor dele. Eu vou deixar a impressão desse monstrinho também no Drive, junto com a cartela dos olhinhos do Langa. E com a cola normal mesmo, Tech Bond, que é de silicone que eu uso para colar os olhinhos, eu vou colar o monstrinho na barriga do Langa. Aproveitar que eu colei o monstrinho, eu vou colocar um pinguinho de cola em cada ponta da bandana também, para ela ficar parada no lugarzinho certo e não ficar mexendo. E é isso, assim ficou o Langa. Assim que esse monstrinho secar e as pontinhas da bandana secarem também, ele já tá pronto. E eu vou dar uma dica se você quiser colocar, esse foi o primeiro que eu fiz, a diferença de fazer em blow as perninhas, aquela subida, e na terceira alça, esse eu usei olhos 10, esse também eu usei olhos 8 mm. Até ficou mal colado aqui, eu nem desfiz, porque como foi o primeiro que eu fiz, até o monstrinho também tá maior na barriga. Como foi o primeiro, eu não me importei muito, só queria saber como ele ficaria, a diferença de um para o outro. Esse foi em ponto V e esse foi feito em ponto falso X, a diferença. Mas enfim, o que eu ia falar é assim, se você quiser fazer de chaveirinho, tem como fazer só a cabeça e você não precisa fazer essa abertura tanto da cabeça quanto da touquinha. Fica uma gracinha. Olha, fica muito fofo usar como chaveirinho. Mas se você quiser usar o corpinho junto, eu vou te dar uma dica de fazer. Ou você pode fazer a colagem também, mas o problema é que você vai perder o movimento do corpinho se fizer a colagem, né? Mas tem um jeito de fazer a costura. Deixa eu pegar uma agulha um pouquinho maior e pegar um fio branco. Aí, como é que a gente faz? Eu vou inserir essa agulha aqui em cima da cabeça. Vou sair aqui nesse buraco da abertura, aqui, ó, da abertura do pescoço. Vou puxar. Eu acho que eu peguei um fio muito grande. Aqui eu vou passar de um lado para o outro esse fio, dessa forma. E antes de inserir esse pescoço lá dentro da cabeça de novo, eu vou voltar com esse fio, com essa agulha, e tentar sair no mesmo buraco que eu inseri a agulha. Deixa eu ver, quase. Foi. No mesmo buraco, pelo menos da touquinha. É porque da cabeça a gente não vai conseguir, porque a gente não tá enxergando. Aí, com cuidado, eu vou puxando a linha lá em cima. Vou encaixar a cabeça e puxar mais um pouquinho a linha. Eu vou cortar esse fio porque ele ficou muito grande, não tem necessidade de ser tão grande. E aqui em cima eu vou dar um nó. Opa, dessa forma. Vai ficar bem firme. Vou cortar esse excesso. E por que tem que sair no mesmo buraquinho, pelo menos da touquinha? Porque a gente consegue esconder esse nó lá dentro. Deixa eu pegar
Esse aqui que fica mais fácil pra educar, dessa forma. O nó não fica aparente, foi nesse pontinho aqui, ó, que eu escondi ele. E aí o corpinho não cai e você ainda tem o movimento do corpo do seu amigurumi. Ele também tem bandaninha, esse aqui primeiro que eu fiz. Ele com a bandana já, eu só alfinetei pra bandana ficar paradinha. Então essa foi a primeira versão que eu fiz, ó. Tô puxando, a cabeça não sai, então fica firme se quiser usar ele inteirinho, como chaveiro. E essa é a segunda opção. Acho que aqui já até secou esse pontinho de cola que eu coloquei. Dá pra colocar numa base e deixar na estante, ou dá pra fazer de chaveirinho que nem eu fiz esse aqui. Eles ficaram assim.